Boa tarde, Tencati. Boa tarde. Agora, passado o primeiro turno, já tem jogo de novo, não tem tempo de respirar, você não vai ter aquele tempo, vamos dizer assim, que seria um pouco necessário para você trabalhar um pouco mais com o time. Mas o que você projeta de diferente para o segundo turno? O que você faz de previsão, de meta? O que você pode falar disso? Com relação à meta, né, isso nós temos uma meta interna, isso a gente discute diariamente, né, inclusive voltar frequentemente agora abastecendo o jogador dessas informações, dessas mini-metas, né, que é jogo a jogo, né, até disse isso. Nós não podemos pensar no montante, pensar assim jogo a jogo. Campeonato de pontos corridos, você jamais pensa no montante, você pensa jogo a jogo, porque a competição de pontos corridos ela é traiçoeira, tanto para quem está em cima, para quem está no meio, quem está embaixo e vice-versa. Então você tem que pensar jogo a jogo e fazer por onde jogo a jogo, né? Então isso é o mais importante. Com relação a um plano dentro daquilo de trabalho, existem dois pontos que a gente deve considerar. Primeiro, trabalho. Então trabalho, infelizmente, eu não estou conseguindo ter aquele tempo hábil que eu gosto de ter, porque eu sou um treinador que gosta de organizar, mas eu preciso de tempo e espaço para poder fazer isso. Então estou indo muito na conversa, bastante dando moral para os jogadores, tentando encaixar o melhor perfil de equipe, como as mudanças que ocorreram, umas por conta de lesões, outra por opções, e que era necessário nesse momento para a gente seguir, né? E ao mesmo tempo o resultado, né? Agora a gente precisa encontrar o resultado para dar essa tranquilidade para mim desenvolver o trabalho que deve ser feito. Que fica evidente que após a parada da Copa, o time teve uma descendente, né? De 11 jogos até com os 2 sobre o meu comando, a equipe fez 8 pontos, né? 33 disputado. Então, por um percentual que se imagina de um time que quer brigar num patamar diferente, ela foi pequena. Então, isso a gente tem que retomar o caminho. Então, ia jogo a jogo, né? Então, eu não posso pensar num todo se eu não pensar em mini-metas. Então, é a mini-meta que vai nos interessar e é o que eu vou bater com os jogadores. Tencati, boa tarde. Ontem você tinha até falado lá depois do jogo da possibilidade do Igor de repente ser aproveitado. Agora na sua volta aí na atualização, o que é que você pode falar? Ele tem possibilidade de voltar e algum outro daqueles jogadores que estão no DM de você poder contar aí no jogo de sábado ou da terça-feira? Olha, até justamente isso, né? O grande prejuízo que o Londrina está tendo nesse momento, então, são esses jogadores lesionados, que uns têm um peso para a equipe, e a gente sabe, ele é grande, né? E outros atletas que vieram para fazer essa reposição não estavam, assim, na minha opinião, com um nível de treinabilidade adequado, né? Então, e precisava estar preparando os jogadores no mesmo nível. Quando você se trabalha com pontos corridos, você tem que estar preparando o elenco todo no mesmo nível, porque você sabe que você pode perder um jogador em um determinado momento. E você tem que ter a peça de reposição à altura, né? Então, a gente percebeu uma dificuldade de alguns jogadores, até por essas adaptações, ver os resultados negativos prejudica. Então, isso é um prejuízo, sim, os jogadores lesionados, né? Se você levar em conta, são 7 ou 8 ali, né? E principalmente 3 ou 4 que eu julgo assim, uma espinha da equipe, né? Então, o Anderson Leite, a gente tinha uma probabilidade que era para ter retornado. Hoje eu vou ter uma conversa com o departamento médico para a gente ter uma previsão. Se já para esse jogo terá condições, não, ou para o Brasil de Pelotas, ou até mesmo para o próximo, acho que é o Curitiba em casa, né? E é ao mesmo tempo do Igor, que o Igor vinha fazendo a transição normal, aí fez um exame e apresentou de novo uma pequena lesãozinha ainda, não totalmente cicatrizada, né? Então também isso, vamos ver o quanto que evoluiu nesses 2 dias que a gente ficou fora, tem hoje. Se você me perguntar, chegamos agora há pouco, né? Então não deu tempo de eu ter o contato ainda com o departamento, né? Então a gente vai sentar agora e reavaliar todo esse processo para tomar as decisões amanhã, para ir no jogo de sábado colocar os atletas em condição. Ô, Tencati, contra o São Bento, você até que posicionou um time com jogadores com mais características ofensivas, sim, né? Sim. O time foi acometido por alguns erros importantes, erros individuais. Contra o Guarani, o time teve um poder maior de marcação no meio-campo, faltou criação, acabou perdendo o jogo num lance lá, como você classificou, um lance acidental. Diante desses 2 quadros, o que dá para fazer para o jogo contra o CRB, não só pela dificuldade normal da competição, mas por essa necessidade maluca de ter que vencer? Olha, é o jogo de estratégias, né? A gente pegou um adversário aqui, que era o São Bento, que tinha uma característica de jogar um pouco mais aberto, com um sistema de um 4-2-3-1, parecido com o nosso, né? E a gente, então, optou por um time mais técnico, até porque a gente jogava em casa, sabia que era uma condição já, e vinha essa equipe também jogando junto, então nós não poderíamos ter modificações radicais. A gente pegou um Guarani
modificado no sistema de jogo. A gente até viu contra o América Mineiro jogando com 4 homens no meio campo. Então, tentando preencher o meio campo com jogadores de pegada, inclusive com 3 volantes, tendo um meia. Então, tendo essa característica de um time mais pegador. E o Guarani deixava os corredores laterais. No entanto que você pode observar o início do jogo, aonde a gente utilizou mais o lado direito aqui no escape com Raí, Paulinho e o Denner, que tinha essa incumbência de vir fazer esse trabalho desse lado. Do lado esquerdo era acionar o Felipe para ele acionar o próprio Luigi, que iniciou muito bem o Luigi. Você pode ver que muitas jogadas agudas de 1 contra 1 o Luigi criou por aquele lado também, como vinha o Paulinho aqui com o Raí, e era o Felipe do outro lado. Com uma diferença, do outro lado, eu não tinha talvez a característica do Denner no Matheus, mas o Matheus tinha uma incumbência, né, de dar mais liberdade para o Felipe, dar mais liberdade para o Luigi e não ter que retornar tanto. Né? Então, as estratégias ali, porque a gente sabia que o Guarani deixava as laterais com mais exposição. No entanto, que a gente teve na somatória, do lado direito e do esquerdo, um fluxo de 30 bolas, praticamente no último terço. Mas aí vem a só a colocação. O porquê que não definiu? Então, isso que nós temos que passar confiança agora para trabalhar, e eu vou dar moral e vou passar confiança, isso tanto de um lado para o Breno como do outro do Raí, para que eles definam mais a jogada ali. E essa definição é o quê? Com mais velocidade para chegar para definir o cruzamento, ter enfrentamento de 1 contra 1, buscar uma tabela, buscar um passe para o próprio Júnior Pirambu, que várias vezes saiu para a parede e não foi acionado. Né? Então, chegava nesse terço e não tinha essa sequência da jogada. Aí nós tínhamos que balançava de novo. Então, deu essa impressão de um time menos criativo e de pouco definidor. E realmente foi a tônica do jogo. Então, eu quero buscar esse equilíbrio. Aquele time que atacou mais contra o São Bento, né, com mais fluxo, com criatividade. Então, para que a gente possa reunir os 2 elementos mais fortes para poder levar para o jogo contra o CRB, que será um jogo difícil também. Tencati, até na sequência dessa pergunta do Reinaldo, sobre as opções, as alterações que você fez por opção técnica, né, no jogo, sem ser por lesão, por suspensão, nessa partida contra o Guarani, como que você avalia a entrada do César, a entrada aí, até o Denner como um meia de armador, me corrija se eu estiver errado, e também qual a possibilidade de você manter esse time, tirando aí os retornos e tal, para sábado? Você pretende mudar algumas peças? Eu acho que assim, eu não gosto muito de fazer avaliação individual, né? Até por conta que eu sempre defendo a equipe, eu sempre falo, nós, se perder foi nós perdemos e se vencemos somos nós também que vencemos. Então eu não gosto de pontuar muito individualmente. As decisões que nós tomamos, baseada nos rendimentos e baseada no momento da equipe, né? Você baseia isso no momento da equipe. E como eu cheguei ao clube, e o treinador, ele sempre vai buscar algumas referências importantes, certo, de jogadores que vão te dar uma segurança e uma confiança a mais. E a percepção nossa. Então, eu sei que o grande questionamento nesse momento, talvez a mudança do goleiro. O porquê o Maltese Albino vinha comprometendo ou não? Não. Entendo que ele vinha tendo regularidade. Eu poderia ter mudado quando eu cheguei. Mas eu respeitei isso, mantive ele, até disse isso a ele, disse até ao César, porque claro que o goleiro que foi campeão comigo, como o César e outros aspectos, fica com aquela expectativa, vou jogar. Mas a gente teve a percepção que o jogador, quando os resultados acumulam, né, vem um desgaste na sequência. Então, ele deu uma retraída, ele deu uma baixada, então aquela inspiração que ele estava no início fazendo, aqueles milagres que vinha fazendo. Então a gente optou sim, que entendeu que quando você substitui um jogador, você pontua que ele é o culpado. Quando você já tem uma série de modificações, você não direciona o culpado. Então nós entendemos que se tivesse que fazer alguma coisa, seria agora, porque daí tem que seguir. Né? Então se você me perguntar para sábado, vai seguir. Né? Vai seguir essa base, e aí as modificações entram o quê? No retorno do Safira ou não, né? No meio campo deve ter uma alteração, porque daí eu não vou, o entendimento, né, manter essa formação de um time mais pegador, claro, um mais criativo, mas a ideia é de manter a base e não mudar, porque agora a gente tem que ter um perfil e eles entenderem o meu raciocínio tático daquilo que eu quero aplicar para a equipe, para que a equipe vença e ganhe confiança de novo para seguir a competição. Tencati, o Sérgio comentou que com essa pontuação o Londrina tem condições de subir, né? Deu até o exemplo do ano passado. Você pensa da mesma forma? Claro, eu vou te dar um exemplo. O ano passado subiu o último colocado, foi o Goiás, com 60 pontos. Né? E a gente, se analisarmos, em 16 nós fizemos 60 pontos, numa pontuação igual. 2017 nós fizemos 62 pontos.
né? Então, quer dizer, ultrapassamos até o limite de acesso do ano passado, mas a margem que nós vamos trabalhar para 63 para 64, que é a margem de acesso de todos os anos que a gente faz. Então, essa margem nós vamos continuar lutando, né? Mas é óbvio, ela está distante. Então, tem 19 rodadas agora para acontecer e eu vou nas mini-metas. A mini-meta é quem? É o CRB. Então, não adianta eu pensar lá no totalidade se não pensar aqui. Porque senão começa a pensar num fluxo muito grande e às vezes você cria um abismo, né? Então, uma distância grande, esse abismo é perigoso, não você cai nele e não volta. Então, a gente vai jogo a jogo. O mais importante é a mobilização nossa. O torcedor está chateado, o torcedor está bravo, né? Desconfiando já do Tencate, mas eu digo o seguinte para o torcedor: precisamos do apoio dele porque nós vamos reverter essa situação. E já vai começar sábado, nós vamos vencer. Eu sei que o CRB é um bom time, muito bem treinado pelo Chamusca, jogo dificílimo, mas o Londrina vai se mobilizar para buscar a vitória. Sobre essas mudanças, Tencate, você comentou semana passada, depois do jogo da equipe do São Bento, que tinha uma possibilidade do Safira jogar ao lado do Júnior Pirambu, que você já pensava numa situação como essa. Dentro dessas mudanças, tem essa que você comentou e também sobre o Silvio. Ele pode voltar no sistema defensivo ou você pretende manter o Wallace e o Léo? Não. O sistema defensivo deve manter a mesma estrutura, até porque não comprometeu, até na minha opinião foi bem, né? Teve um comportamento interessante e a gente deve seguir. E aí cada um vai ocupar o seu espaço agora, quem for chegando, lutando para o seu espaço. É aquilo que eu disse. A gente tinha uma ideia, por característica, em 4 treinos eu consegui já construir uma ideia de quem é quem dos jogadores, e agora eu vou encaixando o perfil e cobrando e instigando eles para que possam melhorar. Por exemplo, eu conheço muito bem o Breno. O Breno até foi meu adversário lá, eu no Atlético Goianiense, ele pelo Goiás. Né, foi campeão goiano, quer dizer, eu sei daquilo que ele pode fazer, então agora eu vou instigar ele para que ele renda. O Raí, mesma coisa, o Raí na estreia aqui, deu uma instigada nele e fez uma grande partida, na minha opinião, na estreia aqui, contra o São Bento. Ontem oscilou um pouquinho mais, então a gente vai buscar isso aí. Né, e de outros jogadores, mesma coisa. Então a defesa vai buscar o seu espaço, os 2 zagueiros teve uma participação segura, interessante, né, então a gente mantém, e a estrutura de frente com a relação ao Safira eu vou ponderar com relação justamente isso. O Paulinho vinha lesionado, fez 2 jogos seguidos, o nível de cansaço como vai estar, mas ainda ele vai aguentar, eu tenho certeza. E o Luigi, que estava com uma lesão e que era até dúvida para não jogar o jogo contra o Guarani. Né? E fez um sacrifício, ele foi guerreiro, também jogou o jogo, mas até tive que tirar ele porque ele acabou sentindo no final. Então também agora a gente vai medir, né? Se ocorreu alguma coisinha a mais ou não, para aí eu vou tomar uma decisão com relação ao Safira. Se a gente vai estar junto com o Júnior Pirambu ou vai aguardar, então a gente vai analisar isso aí. E sábado você tem um adversário que está muito próximo na pontuação do Londrina, que é uma vitória, deixa muito próximo ainda também nessa questão da colocação próximo do G4, que sempre foi um grande objetivo do time. Como é que você analisa o time do CRB, que vem de uma derrota da equipe do Bragantino e é um time que vem competindo muito bem na Série B? O CRB é um time, inclusive, que ele é muito perigoso fora de casa, né? Ele o que mais venceu justamente o que o Simar falou, juntamente com o Bragantino. Então é um time perigosíssimo. Por quê? Porque tem uma transição rápida. Né? É moldado de marcação forte. Ele tem um costume de jogar muito com 3 volantes fora de casa para marcar forte e contra-atacar e dar velocidade para isso. Então ele teve 5 vitórias só nesse sentido fora. Então é um dos melhores visitantes junto com o Bragantino, né? Então automaticamente a gente tem que ter atenção para isso. Tá? Então isso que nós vamos estudar, ver o vídeo, acompanhei um pouco do jogo, a gente estava em viagem, mas vi o segundo tempo do jogo Bragantino e CRB, mas a gente tem material deles aí anterior que ele jogou fora, o comportamento. Então a gente vai analisar bem, conheço a característica do Chamusca, a gente se enfrentou, né, até em 2016 quando eles subiram, né, o Ceará subiu, né? Então a gente teve esse enfrentamento também. Então sabemos que é um ótimo treinador e sabemos que é uma boa equipe que está brigando também por esse objetivo, então será um jogo dificílimo, um jogo de detalhes. E de paciência, né? Que o torcedor vai ter que apoiar, porque vai ser um jogo de paciência também.